Oi, gente, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas ao Amarelas On Air, programa de entrevistas de Veja. Eu sou a Marcela Rau e aqui comigo hoje, nessa minha estreia, está o senador e presidente do PP, Ciro Nogueira. Senador, que honra tê-lo aqui, obrigada pela participação. Eu que agradeço, é um prazer. Tomara que o senhor me dê sorte, viu? Eu sou pé quente, como fui ontem pro meu São Paulo. Tá certo, então. Senador, eu quero começar falando, então, do apoio ao governo Lula sobre, então, a ida, do deputado André Fufuca para o Ministério dos Esportes. E a pergunta é, o PP é base ou é oposição ao governo Lula? Olha, eu acho que o PP, na minha opinião, eu sou o presidente do partido, deve se manter onde as urnas nos deixaram. Foi na oposição, nós não participamos, não temos a menor sintonia, não comungamos da mesma visão de país. E o nosso eleitorado não é um eleitorado que tem sintonia com a esquerda, né? Os progressistas são um partido de centro-direita, né? Um partido conservador, um partido que tem uma visão totalmente diferente da visão do presidente Lula do que ele quer para o país. O deputado presidente da Câmara, Arthur Lira, falou que o PP é base. Tem um PP na Câmara e um PP no Senado? Não, eu acho que um PP é um só, né? O Arthur tem todo o direito, é o nosso maior líder, a maior expressão do partido, o presidente que eu considero como a maior liderança da história da Câmara dos Deputados recente, e tem todo o direito de expressar a sua posição. Agora, cabe a mim, como presidente do partido, não concordar e expressar a vontade da grande maioria, seja de deputados, senadores é a totalidade, prefeitos, vereadores, lideranças e principalmente o eleitor que tem sintonia com o progressista de todo o país. Senador, ainda nesse ponto, o deputado Dr. Luizinho, que é o líder agora na Câmara dos Deputados do partido, disse que tem 80% dos deputados da Câmara vão dar apoio ao governo Lula. Insistindo ainda nesse ponto, o que o senhor acha disso? Tem uma resistência, assim, em relação a não aceitar, não aderir ao governo Lula? Acho que vai depender muito das matérias, né? Nós temos uma oposição hoje muito diferente do que a que nós enfrentamos no governo Bolsonaro, que era aquela oposição do PT raivosa, que não aceitava nada, não sentava para discutir, não tentava sugerir nada. Hoje não, nós temos uma oposição que senta. Eu já sentei diversas vezes com o ministro Haddad, já conversei com ele, tentando melhorar, dando a nossa opinião. Nós não somos daquele quanto pior, melhor, não. Nem podemos esperar 3 anos para fazer as modificações e tentar ajudar o país, esperar o fim do governo Lula. Então a gente tem uma oposição dessa forma. E temos que entender alguns parlamentares que precisam levar recursos, emendas para os seus estados, isso é natural. E agora depende muito da matéria, né? Nós agora mesmo votamos a agenda progressista, que são cláusulas pétreas, em que nenhum parlamentar do partido vai poder votar determinadas matérias, e isso foi decidido não por mim, foi pelos próprios parlamentares que votaram secretamente e por unanimidade escolheram 11 temas em que o partido se compromete a votar unido. São cláusulas como não podemos votar legalização do aborto, descriminalizar drogas, votar aumento de impostos, retrocesso na reforma trabalhista, volta de imposto sindical, por exemplo, que são matérias que, independente se o governo vai apresentar, e eu sei que ele tem essa vontade, não vai contar com nenhum voto dos progressistas, porque nós votaremos fechado. Agora, se for alguma matéria... E vai ter punição? Eu acho que sim, tem que ter, né? Porque se todo mundo comprometeu, e os próprios parlamentares, como é que eu voto secretamente? E aí depois vou votar diferente, aí tem que ter a punição, né? Eu acho isso injusto. Mas eu acho difícil acontecer isso, porque são as pautas mais deputado ideológicas, deputado do progressista votar para descriminalizar a droga, é impossível acontecer. Não vejo ninguém que tenha essa capacidade de votar dentro do partido. Então são situações que vão nos unir. Agora, se for matérias de interesse do país, para crescimento, gerar emprego e renda, se forem positivas, até eu posso votar a favor, tá certo? Eu sou contra essa volta ao passado que o Lula quer trazer de volta, de tomar lá da cá, que você entrega o Ministério porteira fechada para receber apoio, entrega as nossas estatais, né? Isso deu errado no passado.
Então nós estamos diante de um governo ultrapassado, né, com visão política. É um governo que não se renova, um governo que só olha para trás, né, até o próprio lema do governo, ele voltou, né, voltou ao passado, né? É um governo que é incapaz de olhar o amanhã. E isso fatalmente separa a grande maioria dos progressistas dessa visão ultrapassada de mundo que o presidente Lula tem. Mas o próprio presidente Arthur Lira falou que o PP ainda vai ter cargos na Caixa, né, em apoio, em troca a esse apoio. Olha, eu não tenho participado dessas discussões, né? Sou contra elas, principalmente discussões no que diz respeito às nossas estatais, e cabe ao presidente Arthur Lira conduzir esse processo. Se depender de mim, os progressistas não participarão disso. Há uma divisão hoje no PP? Não, tem divisão de opiniões, né? Eu não penso como o Arthur, como o Fufuca, né? São pessoas muito ligadas, né? São dois irmãos que eu tenho na minha vida. E temos divergências, né? Nós temos discussões, divergências, mas somos muito amigos, respeitamos a opinião do outro. Agora, o senhor chegou até a falar que para o deputado Fufuca, se ele entrasse no governo, ele teria que sair do partido. O que aconteceu? Não foi sair do partido. Eu disse que ele teria que se afastar das coisas. Licenciar? Tinha que se licenciar. Ele já fez isso. Isso é natural e não poderíamos ter um membro decidindo os destinos do partido participando do governo. Isso seria muito ruim. E ele respeitou essa decisão e já se afastou. E ele está gostando de estar no governo? O senhor falou com ele? Tenho falado. Ele estava aí no jogo ontem. Fufuca é um grande amigo. Essas coisas não... É São Paulino? Não, ele só foi participar. Foi só participar e entregar as medalhas lá. Ah. Ele é fluminense. Ele é fluminense? Torcedor do Fluminense. Senador, o que o senhor tem achado do governo Lula, né? O senhor que já participou do governo Lula, o que o senhor tem achado agora do Lula 3? Lula 3 é um governo totalmente ultrapassado. Eu estou escrevendo um artigo, vai ser publicado até o final da semana, que faz uma comparação do governo Lula e com o Lula com o Getúlio. E é muito parecido com o que ocorreu, apesar da história, mas a história está se repetindo. O Getúlio foi um grande presidente por 15 anos, né? Acho que foi de 30 a 45. Elegeu o sucessor, que foi o Dutra, né? Um governo de sucesso, e depois voltou. Aí já voltou, já não sendo mais um Getúlio muito menor do que foi o primeiro governo, e terminou daquela forma, né? Tão trágica. E depois se sucedeu pelo grande presidente que foi JK, né? Que marcou pelo fracasso do Getúlio a comparação. Então, por isso que eu acho que a oposição tem uma responsabilidade muito grande com o país. Escolhemos um grande candidato, que por mim deva ser o Tarcísio, para recuperar e ser o novo JK, né, que transforme o país, porque nós vamos ter, e eu não torço por isso, mas fatalmente um governo Lula muito menor do que foi o Lula passado. Por isso que eu acho que o Lula errou de voltar, porque é um Lula que volta ao passado, é um Lula agressivo, que só se pensa em fazer aquela lei de talião, acho que é a lei de talião do olho por olho, né, de se vingar. O Lula, quando eu pensei que o Lula voltasse, ia voltar igual o Mandela, né, que foi tão injustiçado, foi preso como ele, Lula, e foi preso por uma coisa que não existe ninguém no mundo que não diga que foi injustiça, né, por conta da cor da pele. O Lula foi preso por outros motivos. Uns acham que foi justa a prisão, outros não. Mas ele foi um Lula que volta olhando para trás, um Lula raivoso, um Lula que quer se vingar, um Lula que quer dividir mais ainda o nosso país. Um país já tão dividido, né? Nós tivemos a eleição mais disputada de nossa história, onde as famílias se dividiram, os amigos. E ele tem sido um Lula que só voltou para trazer cargos para a companheirada, para trazer negócio de sindicato de volta. Um retrocesso muito grande. Um Lula que acha que o Muro de Berlim ainda existe, tá certo? Um Lula que não perdeu o tesão de governar o país, só pensa em viajar, e um país com tantas dificuldades. O Brasil hoje está completamente sitiado na sua segurança por facções criminosas, um caos nas prefeituras, com
atraso de salário, não pagamento de servidores, né, que vai colapsar a nossa economia, principalmente os pequenos municípios, tá certo? Tantos problemas na saúde, filas enormes de pessoas querendo se operar, querendo se tratar. Então, um caos financeiro no nosso país, com as pessoas completamente sem perspectivas, desestimuladas, decepcionadas, com um presidente que prometeu tanto. Prometeu que as pessoas iam comer picanha, iam tomar cerveja no final de semana, e até agora só entregou decepção ao nosso país. O senhor chegou a citar a prisão, né, do presidente Lula. O senhor acha que foi justa? Eu não vou dizer, né? Tem pessoas, quando eu comparei, a prisão do Mandela, todo mundo diz que é injusto. Eu não conheço uma pessoa, Sim. um ser humano, capaz de dizer que uma pessoa por conta da cor da pele tem que ser preso. A do Lula não, tinha acusações, né, de corrupção, eu não vou entrar nesse mérito. Acho que ele foi preso, já foi solto, já foi inocentado, né, foi anulado o seu processo. É diferente do Mandela, diferente, né? Hoje nós temos um país que metade do Brasil acha que foi justo, metade do Brasil acha que não foi. É diferente. Então, mas é um homem que devia virar essa página, né? E ele parece que não, quer vir para se vingar, né? Então é muito... Mas o senhor, bom, teve um relacionamento com o presidente Lula. O senhor fala com Lula, chegou a falar, tem algum tipo de Não, contato? Não, acho que não seria conveniente, não seria correto da minha parte. Eu não teria como olhar para o presidente Bolsonaro, que é um homem que eu sou leal, uma pessoa que eu admiro, tenho orgulho de ter sido seu principal ministro, né, na Casa Civil, e vir agora estar me reunindo com o Lula para tratar de apoio. Eu vou ficar até o final desse governo na oposição. Se eu tiver que falar com o presidente Lula, é após ele lá deixar a presidência da República. O ex-presidente Bolsonaro tem visto esse movimento do PP participando, né, do governo. De que forma? O senhor chegou a falar com ele? Eu falo, ele tem consciência, né, que isso é uma realidade no Congresso Nacional. No próprio partido dele, no PL, tem deputados que votam a favor do governo. Isso é uma realidade que nós temos que conviver, né, e da democracia. Eu acho que essas pessoas vão ter que prestar conta, não é a mim, né, o Bolsonaro. Então, são os seus eleitores, né? Porque hoje nós temos uma realidade política muito diferente no passado. Antigamente, as pessoas não se lembravam quem tinham votado nem para deputado federal 6 meses depois das eleições. Hoje todo mundo está fiscalizando. Hoje um deputado, eu quando voto ali no Senado, 10 segundos depois já começa a chegar o WhatsApp, mensagem nas minhas redes sociais de apoio ou contrário às votações. Hoje, eu acho que quem trouxe isso de volta ao Brasil foi o Bolsonaro. E criou isso aqui, essa regra permanente, você está fiscalizando o seu parlamentar. Eu acho isso muito bom para o Brasil. E apesar de muitos torcerem contra, né? As pessoas, como o Lula mesmo, agora há pouco tempo atrás, quis esconder as votações do Supremo, né? Como se isso tivesse condições de se retroceder. Eu acho isso muito salutar para a democracia. Agora, o senhor citou o ex-presidente Bolsonaro, né? A gente vê que estão saindo aí trechos da delação premiada do ex-tenente-coronel Alcídio, né, que foi o ajudante de ordens dele, dando ali passos para a investigação que são bastante graves, né? Até a revista Veja trouxe, que foi em relação às joias, em que Mauro Cid teria dito que entregou o valor das joias que foram vendidas no exterior em mãos ao ex-presidente Bolsonaro. O que o senhor acha disso? Primeiro, nós temos hoje uma realidade de uma pessoa que está presa e que só pode sair da prisão se delatar de acusando alguém, né? Isso já aconteceu e muita gente condenou isso na Lava Jato e infelizmente está se voltando a acontecer. Temos que esclarecer essa questão das joias. Por que esse 2 pesos e 2 medidas no país? O Lula está lá com um relógio Piaget, né, no braço, que ganhou, e não se fala nada. Aí vai falar do Rolex do Bolsonaro. O Lula saiu com 9 containers de presentes e ninguém vai atrás. Aconteceu o mesmo com a Dilma. Então, olha que perseguição é essa, né, no nosso país. Mas foram joias de mais de 15 milhões, senador. Mas você sabe do preço das joias, do que foi levado pelo Lula? Você sabe o que... Ninguém sabe. Tá certo? Eu não vou fazer juízo de valor. Alguns achavam que esses eram presentes pessoais, outros não.
Mas eu estou dizendo que é 2 pesos, 2 medidas no país. Nós estamos num momento de muita perseguição. Agora mesmo o Bolsonaro já tinha sido absolvido de uma multa do IBAMA em 2012. Aí agora volta-se o IBAMA, como se o IBAMA não tivesse nada para fazer, volta a se multar o Bolsonaro em 2012. Olha que perseguição. É uma coisa, nós nunca tivemos isso na história do nosso país. E como se essas pessoas também, que é bom raciocinar essas pessoas dos partidos trabalhadores, que um dia eles vão largar o poder. Aí o sucessor vai perseguir também eles. Olha aqui, porque o Fernando Henrique entregou o governo para o Lula não perseguiu o Fernando Henrique. Aí depois teve a Dilma. O Temer não perseguiu a Dilma, não teve essa questão de perseguição, né? O Bolsonaro não perseguiu o Temer. Olha que loucura que está na política. Por isso é que as coisas no mundo estão colapsando. Eu acho que o sistema de governo Lula é muito parecido com o que aconteceu agora na Argentina. Você sabia quem era Milei há 6 meses atrás? Ninguém sabia, o mundo não sabia. Por isso que às vezes eu tenho medo dessas coisas que vão acontecer, porque as pessoas estão perdendo um pouco de acreditar, de dar credibilidade a essas coisas que não deveriam estar acontecendo no Brasil atualmente. Outro trecho, né, da delação do Mauricídio que acabou vazando aí para a imprensa, né, que o Globo deu, depois o UOL também deu, foi relacionado à tentativa de golpe, né, que é uma das linhas de investigação em que o então ex-presidente teria se encontrado com os comandantes das Forças Armadas para falar, de fato, sobre um plano de golpe. Isso é grave, né, senador? Se acontecer é grave, mas que prova que tem disso? É a palavra de uma pessoa que está presa porque tem que sair, tem que acusar. Mas olha que coisa grave dessa acusação, se ela for verdade. E por que os comandantes militares, né, mesmo que recusaram, se for verdade, não denunciaram? Né? Quer dizer, será se eles... Porque ali dá a entender que eles consultaram os seus generais, os seus brigadeiros, e essas pessoas estão envolvidas nisso. Vamos agora afastar todos os comandantes, todos os generais, todos os almirantes. Olha que loucura isso. E isso baseado na palavra de uma pessoa que está presa. Então é muito grave isso para as instituições, tá certo? Eu não acredito, eu acho que tinha um auxiliar tão próximo ao presidente como eu, nunca vi isso, nunca vi ele tratar desse assunto, né? Eu não acredito que isso ocorreu, eu espero que não tenha acontecido, mas é uma acusação muito grave baseada na palavra de uma pessoa sem a menor prova, porque do mesmo jeito que vazou a delação, se tivesse prova também já tinha se vazado essas provas, pelo que eu conheço de vazamento no nosso país. Então, eu não dou muita credibilidade a isso, não. E o ex-presidente está como em relação a essas investigações? O senhor falou com ele? Falo quase diariamente com o presidente, tenho uma lealdade, estarei ao lado dele, ele vai ser o nosso grande comandante nas próximas eleições. É um homem que é amado pelo país, porque, olha, o meu médico é o mesmo médico do Lula, que é o doutor Calil e o doutor... Famoso doutor Calil, né? E o Chico Sampaio, que é lá do meu Piauí. Eu estou achando que o problema do Lula está no quadril. Mas, Calil, Francisco, examine, que eu acho que isso aí está irradiando do cotovelo. Porque, pela primeira vez, o Lula sai das eleições não sendo o político mais amado do Brasil. Porque o Lula, mesmo quando perdeu as eleições, ele era o político mais amado do Brasil. Quando ele perdeu para Fernando Henrique nunca foi mais amado do que o Lula. E o que acontece agora é que o Lula não é o político mais amado do Brasil. O político mais amado aqui do Brasil, vai lá, veja que se o Lula sai nas ruas aqui em São Paulo, no Rio Grande do Sul, ele não teve coragem nem de visitar as pessoas que precisavam do seu apoio no Rio Grande do Sul, né, com medo de vai. É um homem que foi aqui para um velório, teve que ir de madrugada e mesmo assim foi vaiado. Então é um homem que... Então o Lula todo dia olha para o espelho e quando a primeira-dama ali, a Janja, às vezes, eu sei que ela é uma mulher antenada em rede social, às vezes mostra o Bolsonaro sendo abraçado, sendo tirado fotos ao lado dele nos aviões, nos restaurantes, né? Então aquilo dói muito no Lula. Então essa dor no quadril do Lula pode ter certeza que vem do cotovelo. Mas o senhor gosta do Lula? Não, eu gosto do Lula como pessoa. O Lula que eu conheci, o Lula que eu convivi lá atrás, que veio para tirar as pessoas da miséria, fazer o crescimento do país. Lógico,
muito daquele crescimento foi por conta daquele boom mundial das commodities, mas fez um bom governo. O Lula que veio agora é um Lula completamente diferente. E eu já dizia isso na campanha. O Lula, gente, de 2022 é um Lula muito pior do que o de 2002. Ao contrário do Bolsonaro. O Bolsonaro de 2022 era um Bolsonaro muito melhor do que o Bolsonaro de 2018. Então, é isso que acontece no nosso país. Com um Lula 3, um Lula frustrado. É um Lula que não tem mais o calor humano das pessoas, tá certo? É um Lula que se voltou apenas para cuidar de sindicato, de trazer cargo para a companheirada, de aumentar os cargos no país, só pensa em aumentar despesa, em situações que não vêm para ajudar. É um Lula que é mais ou menos o seguinte, como é que esse governo se renova? É como você deve ter pai ou mãe, ou avô ou avó, né? É como se eu chegasse na minha casa hoje, dissesse, olha, a partir de agora eu vou renovar tudo aqui. Vovó, a senhora não vai ser mais chamada de vovó, a senhora vai se chamar de nova avó. Vovô, o senhor não vai ser mais avô, vai ser novo avô. É assim que se renova, é novo PAC, é o novo Minha Casa Minha Vida. E para se renovar, para se inovar, não se precisa botar o novo antes, tem que ser uma coisa nova. É tipo inteligência artificial, eu não chamo de nova inteligência artificial, porque ela já é uma coisa nova. Então essa é a visão ultrapassada deste governo. Só para você ter, o lema deles é que ele voltou, né? Voltou é o passado. Voltou é o passado, olha que loucura. Então, é um governo que só olha para trás. É um governo que todos os dias o Lula não pensa no amanhã, só pensa no ontem. Isso é ruim você acordar. Se eu acordasse todos os dias e não pensasse no amanhã, seria muito triste. E é assim que esse governo se encontra. Agora a gente estava falando do ex-presidente Bolsonaro e das delações envolvendo o ex-ajudante de ordens dele, Mauro Cid. O senhor acha que ele é inocente em relação a todas essas investigações que estão acontecendo? Olha, uma coisa que eu te digo. Nunca se um presidente, um homem público, um ser humano, no Brasil pelo menos, enfrentou tamanho narrativa contra a sua imagem. Mas saiba, não vão transformar o presidente Bolsonaro em bandido, nem o Lula em santo. Essa narrativa não cola. Não cola. O presidente Bolsonaro está sendo injustiçado. É um homem decente, um homem sério, um homem que eu acredito, um homem que não tem o menor expectativa financeira de amealhar recursos, patrimônio. É um homem simples, um homem do povo, uma das pessoas mais bem intencionadas. Aliás, o homem público mais bem intencionado que eu conheci na minha vida. Em relação, por exemplo, às joias, é pegar o dinheiro que de um presente foi dado ao Estado. Gente, ele achava que aquilo era dele, que era um presente pessoal. Por que o Lula está com aquele relógio Piaget? Que ele ganhou lá, acho que foi do presidente da França, né? Qual é a diferença, gente? Mas se ele achasse que fosse um processo legal, por que tentaria esconder? Por que teria toda essa manobra em relação ao Receita Federal? Eu acho que ele tem que explicar o que foi que aconteceu, mas não pode ser só com o Bolsonaro isso. Também o Lula tem que explicar. A Dilma tem que explicar, todos os ex-presidentes tinham que explicar. Por que essa perseguição? Mas por que? É o tempo inteiro. O Brasil não pode ficar dessa forma, só olhando para trás. O Lula 24 horas só fala do Bolsonaro, né? Os políticos hoje do Brasil, do PT, só falam do Bolsonaro o tempo todo. Vamos olhar para frente. As pessoas estão hoje sofrendo no Brasil, estão com fome, estão sendo violentadas no seu direito de ir e vir por conta desses bandidos, dessas facções criminosas, né? Nós precisamos gerar emprego e renda no Brasil. A arrecadação está caindo, o Brasil está colapsando. E as pessoas só ficam falando do Bolsonaro, do Bolsonaro, do Bolsonaro. Vamos virar essa página, gente. O governo Bolsonaro foi bom na sua avaliação? Foi o melhor governo da nossa história. Um governo, meu Deus, o que teria sido desse governo se não tivesse tido a pandemia? Nós realizamos tanto. Às vezes eu costumo dizer, já pensou que não seria do Brasil se a gente tivesse pego os 700 bilhões de reais que nós usamos para cuidar das pessoas e tínhamos que usar para cuidar das pessoas e tivesse entregue isso para o Tarcísio fazer infraestrutura no nosso país? O Brasil seria outro. E mesmo assim nós saímos com os melhores índices. Ainda hoje esse governo, tudo que aconteceu de positivo nele nos primeiros 6 meses, foi fruto do que nós fizemos através das medidas maravilhosas do ministro Paulo Guedes, né? Então, pelo amor de Deus. E aí nós vamos ficar o tempo inteiro só olhando para trás, né?
O governo Bolsonaro foi um grande governo, pandemia, que nunca o Lula sem enfrentar nada, não fez um desastre, não teve nada assim que comprometesse os recursos públicos, como foi Brumadinho, né, como foi a guerra na Ucrânia, e está fazendo um governo muito mais medíocre. Mas a própria pandemia, o ex-presidente Bolsonaro é acusado em diversos momentos de negacionismo, de tentar evitar o processo da vacina, de se instalar o quanto mais antes, essa eficiência. Tem duas coisas. O Bolsonaro errou muito na narrativa, nas declarações. Isso eu concordo. Não fosse aquele, nós tínhamos ganho essa eleição no primeiro turno. Agora, no que ele falou, agora nas suas ações, foi um exemplo. Tanto que a OMS chamou o Brasil para escrever um tratado de como enfrentar as pandemias. Certo? Nós vacinamos toda a população, não faltou vacina para ninguém, né? Nós cuidamos dos empregos, dando recursos para todos, cuidamos das pessoas, dando auxílio Brasil para todos os brasileiros, né? Pelo amor de Deus, nas ações, o governo, que é o mais importante, nós fomos muito melhor do que qualquer expectativa. Meu Deus, se a pessoa estivesse naquela época, o Haddad tivesse ganho aquela eleição, ele não teria terminado o governo, porque o PT só pensa em cuidar dos sindicatos em vez de cuidar das pessoas. Qual a narrativa que foi errada? Não, o Bolsonaro passou a imagem que era contra a vacina, não quis se vacinar. Ele devia ter dado exemplo, eu era a favor que ele tivesse dado exemplo, ele foi um erro. Um erro que nos custou a eleição. Não foi só isso, né? Então, eu devo ter errado também, muita gente errou nas eleições, mas era uma eleição que nós perdemos para nós mesmos. E ele não vacinou, então? Não, não vacinou. E por que no cartão estava que vacinou? Não, no cartão do Bolsonaro, não. Ali está sendo acusado que o Cid, né? O Cid fraudou, não. Ali foi uma coisa... Você nunca viu o cartão do Bolsonaro com vacina. Então, se mudou, não se foi vacinou. o Cid O Bolsonaro tinha visão que já era imune. O próprio corpo, ele achava, e muita gente acha isso também, que algumas pessoas o vírus não afeta porque ele cria uma imunidade ao se contagiar. O senhor apoia o ex-presidente até que ponto? Não, em tudo. Eu não sei se serei o candidato daqui a 3 anos, mas se for, é ao lado do presidente Bolsonaro e dos candidatos que ele indicar. Ele vai ser o comandante do processo e nós vamos ganhar a eleição de 26 com seu apoio. Bolsonaro ajuda ou atrapalha? Ele é um bom ou mau cabo eleitoral? Não, ele é o maior cabo eleitoral do país. Vocês vão ver o que vai acontecer nas eleições municipais. O PT não vai eleger um prefeito de grande cidade nem capital no Brasil. Por quê? Porque não tem. Você é jornalista, procure qual é a cidade do Brasil que o PT esteja na frente em alguma pesquisa. Vai ser uma decepção nas grandes cidades do Partido dos Trabalhadores. E em 26 nós vamos fazer a grande maioria dos senadores, continuar com a maioria que já fizemos nessa eleição, 2/3 da Câmara dos Deputados, a maioria dos governadores, e vamos eleger o presidente com o apoio do presidente Bolsonaro. E o ex-presidente, mesmo com todas essas investigações contra ele, o senhor acha que isso vai passar imune na imagem dele? Não é imune, ele está sendo, lógico, massacrado. Ninguém passa imune contra isso, mas as pessoas, quem conhece o presidente Bolsonaro, sabe que ele é um homem de bem. Isso não vai deixar que as pessoas deixem de amá-lo. Hoje o Bolsonaro é mais amado do que antes, porque as pessoas estão vendo a injustiça. É um homem que perdeu seus direitos políticos e se reuniu com embaixadores, gente. Pelo amor de Deus, um líder de quase 60 milhões de brasileiros nas eleições vai perder os direitos políticos porque se reuniu com embaixadores. As pessoas não vão tolerar esse tipo de situação. Muita gente, né, fica com medo de prender o Bolsonaro. As pessoas não vão aceitar o Lula tá solto e o Bolsonaro preso. Né? Veja, não quero entrar no mérito das acusações. Veja o que é que o Lula foi acusado e o que é que o Bolsonaro está sendo acusado. Então, mas o senhor acredita... acha que as pessoas não vão ter esse sentimento de injustiça? Mas o senhor acredita que o Bolsonaro pode ser preso? Muita gente pensa isso, muita gente acha que trabalha para tentar evitar que ele não passe a campanha, que ele não possa percorrer o Brasil pedindo voto para os seus aliados. Mas sabe, se fizer isso, aí vai se transformar ele mesmo num mito. Aí aquela pessoa que todo mundo mito, aí que ele vai ser. Aí pode ter certeza que o Brasil não vai aceitar isso. Se ele for preso, você acha que ele pode se tornar um cabo eleitoral ainda mais forte? Vai, porque as pessoas que o defenderem
vão ter muito sucesso nas eleições. É um sentimento de injustiça sem tamanho, né? As pessoas não vão aceitar isso. Mesmo os eleitores que não são eleitores do ex-presidente, o senhor acha que pode haver esse sentimento? Porque hoje no Brasil o maior eleitor é o quê? É o anti-PT e o anti-Bolsonaro. Então, por isso que eu acredito muito na eleição de um perfil como o do Tarcísio, da Tereza, porque eles têm os votos e vão ter o apoio. Você acha que algum bolsonarista vai votar no Lula? Contra o Tarcísio? Não, todos vão votar no Tarcísio. E esse eleitorado que tem uma rejeição muito grande ao PT e ao Bolsonaro, vai vir por um candidato com esse perfil. Tarcísio já é um nome de consenso, então, que o PP deve apoiar, que outros partidos da direita devem apoiar? Eu acho que sim, eu acho que é o que está em primeiro lugar, nas próprias pesquisas, no sentimento de estar fazendo um governo histórico aqui em São Paulo, né? Um homem. E o Tarcísio não está cometendo o erro que outros governadores cometeram, né? Como o Serra, o Alckmin, o Dória, de no dia seguinte se eleger o governador de São Paulo e já se tornaram candidato a presidente. O Tarcísio não, está dizendo que é candidato à reeleição, que quer ser um grande governador. Mas eu tenho certeza que lá na frente, se o Brasil inteiro o conclamar, ele não vai ter como negar essa esperança do povo brasileiro. Mas ele, para o senhor, por exemplo, diz que pode ser um candidato ou não? Eu acho que o Tarcísio está agindo de forma correta. Volto a dizer, ele não pode, em hipótese nenhuma, admitir que é candidato agora. Ele tem que ser primeiro um grande governador de São Paulo. Se ele for um grande, como está sendo, né, o Tarcísio, eu acompanho as pesquisas aqui no interior de São Paulo, é praticamente unanimidade. E na capital ele já se tornou muito mais forte do que o Lula. Então é um homem que está cumprindo bem o seu papel de ser o melhor governador de São Paulo da história. Agora, há a crítica que o Tarcísio, em certa forma, acaba se distanciando do ex-presidente Bolsonaro em alguns momentos para tentar se blindar, chegar ali como um candidato nem tão radical, se ele for de fato, né, o candidato à presidência da República. O Bolsonaro se incomoda com isso? Como que isso é visto? Não, olha, eu acredito que ele está corretíssimo. O Tarcísio não é o Bolsonaro. Como eu sigo aqui, não sou o Bolsonaro. Eu sou talvez o seu aliado mais fiel. Pode ter alguém igual a mim, mas mais leal que eu não tenho. Em relação Eu tenho divergência. ao Bolsonaro? Então, eu não tenho a mesma aproximação que o Bolsonaro tem nessa questão de armas, de costumes. Mas o amor pelo país, o que ele defende, né? A família, ser contra aborto, ser contra descriminalizar drogas, a visão de cuidar das pessoas e não de partidos, né? De tentar que o nosso país progrida, nos une muito mais do que coisas pontuais que nos dividem. A mesma coisa deve acontecer com o Tarcísio, né? O Tarcísio não é o Bolsonaro, mas por isso que talvez ele se torne um candidato até mais forte que o Bolsonaro, que ele não vai pegar a rejeição do Bolsonaro, né? Eu acho que é o candidato ideal hoje para ser ele, se continuar sendo um grande governador como ele está sendo aqui em São Paulo. Em que ele acerta, o Tarcísio? A enfocar na gestão, né? O Tarcísio está fazendo o maior investimento que São Paulo já viu, é o estado que está mais crescendo. O Tarcísio está acertando demais. Até hoje, não, esse enfrentamento da segurança aqui, a coragem que ele teve ali. Eu vi uma pesquisa, 85% das pessoas apoiaram a ação da polícia firme ali através do secretário Derrite. Então, a visão de país. Mas houve muita crítica também, né, senadora, em relação a até a acusação de chacina. Gente, hoje no Brasil, eu até costumo dizer isso aqui, não tem um cidadão que não ande com o celular na mão. Se tivesse tido isso aí, não já tinha alguém filmado isso e ter espalhado? Isso não aconteceu. A polícia teve um enfrentamento e a população, como eu volto a dizer, 84, 85% da população aprovou. Unanimidade não vai ter, né? Tem gente que defende bandido, tem gente que defende as pessoas roubando celular, como o próprio presidente Lula defende. Ah, tadinho, a criança roubou o celular, né? Nós estamos nessa situação aí no país de crise e um país sitiado por facções criminosas por esse tipo de pensamento. E a Tereza Cristina? É uma grande candidata, se o Tarcísio não vier a ser candidata, está aí, posta pelos progressistas, foi a melhor ministra da Agricultura da história, do período auge no nosso agronegócio, foi muito por conta da Tereza Cristina. E se o Tarcísio não for candidato, é o nome que os progressistas irão colocar. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro tem ganhado um protagonismo importante no PL, mas que também tem o apoio do PP, né?
O que deve ser politicamente, qual que deve ser o futuro da ex-primeira-dama? O papel da Michelle transcende ao PL, que tem dado muito apoio a ela. É um nome nacional, um nome que é uma candidata que se elege senadora nos 27 estados da federação. Ela, pelo que eu conheço da vida, ela deve ser candidata ao Senado por Brasília, mas vai ajudar os partidos de centro e de direita no Brasil, em todos os estados. Ela não pode fazer campanha só no Distrito Federal, não. Como ela tem feito. Uma pessoa que tem uma comunicação perfeita com o cidadão, a capacidade de comunicação, né? Ser dócil ao mesmo tempo firme. É uma grande surpresa da política brasileira e pode ter certeza que será minha colega no Senado em 2026. Porque ela nunca tinha assumido nenhum cargo político, né? Como que se deu isso? É aquelas coisas nada, é aquele dom que Deus a deu, né? Que ela que é tão religiosa, tem que agradecer isso todos os dias. É a maior líder feminista do nosso país, uma mulher de muito valor e vai nos ajudar muito a trazer de volta as pessoas de bem ao comando do Brasil. O ex-presidente Bolsonaro chegou a falar, acho que foi em entrevista à Folha de São Paulo, que ela tinha um dom nato, igual o senhor falou, que ela ia muito bem nos discursos, que ela nunca tinha feito isso antes, que ela estava se projetando muito bem nesse sentido, mas que ela não tinha experiência. Acho que ele está certo. Acho que a primeira-dama deve ser candidata ao Senado ou candidata a vice, né? Eu acho que tipo Vice do Tarcísio? pode ser. É muita coisa. Se eu fosse apostar, eu diria que ela seria candidata ao Senado. Não tenho dúvida disso, não. E quem seria o vice do Tarcísio? Nós temos muitos nomes, né? Se for do Nordeste, eu coloco meu nome para quem sabe compor a chapa. Aí nós temos o Zema, talvez essa chapa, o Café com Leite, deva ser reeditada, né? Tem a Tereza, tem o Ratinho, tem muita gente aí que pode ser vice. O senhor tem vontade de ser vice? Eu tenho, não vou negar, né? Tenho de participar desse processo aí ao lado, né? Acho que seria, já tenho 30 anos de mandato, né? Com a minha experiência, fui um bom ministro da Casa Civil. Acho que eu poderia ajudar, mas isso aí é que ninguém é candidato a presidente de si próprio. Dizer que sou candidato a governador do Piauí ou ao Senado é uma coisa que depende muito da minha vontade. Presidência da República, eu só vou ser candidato a vice-presidente se eu for o melhor nome para ajudar. Mas já teve alguma conversa nesse sentido? Não, se fala nisso, né? Sim. Mas isso é uma escolha que quem vai fazer são essas lideranças no futuro. E eu só serei candidato se eu for o melhor para ganhar a eleição. Se tiver uma outra pessoa melhor do que eu mesmo, vou defender esse nome. E para o Piauí? Não, eu tenho uma expectativa para disputar o governo ou o Senado, né? Tenho um sonho de governar o meu estado, né? De mudar aquela realidade de 20 anos de atraso do PT lá. Mas é uma coisa que a população é quem vai decidir no futuro. Mas o senhor tem vontade? Tenho. Acha que teria condição? Eu sou apaixonado pelo meu Piauí, por esse país, poxa, nos últimos 4 anos, quando eu passei a conhecer mais ali na Casa Civil, o potencial do nosso país, potencial do Piauí, potencial do que nós podemos transformar a vida das pessoas, me fez ficar mais apaixonado pelo Brasil. Agora, voltando aqui para a eleição de São Paulo, capital paulista, para o ano que vem. Ricardo Nunes, atual prefeito, é o nome que o PP vai apoiar? Vai apoiar. Eu acho que todos os partidos de centro e centro-direita vamos com o Ricardo, que é o nome que vai impedir dessa figura tão ultrapassada como Boulos administrar a maior cidade do Brasil. E está indo muito bem. O Ricardo acho que já se consolidou. Dá para falar numa frente ampla de centro-direita? Não tem dúvida. Eu acho que a maior frente, e que talvez seja o embrião para 2026. Porque nós vamos juntar de PL, republicanos, progressista, MDB, né? MDB, o senhor acha? É o partido do Ricardo. Sim, mas nacionalmente falando? É o embrião, porque se o Ricardo for eleito, vai ser a maior liderança do MDB nacional. E ele não vai apoiar o PT, que está contra ele. Vai apoiar... né? Acho que o grande eleitor aqui para a eleição do Ricardo vai ser quem? Bolsonaro e Tarcísio. Então vai criar uma identidade e um apoio do MDB. O Kassab, né? Que vai estar apoiando também a gente aqui com o PSD. Solidariedade, que já anunciou o apoio. E eu tenho conversado muito com o Paulinho sobre o futuro também. Então... tem tudo para ser a maior frente de partido da nossa história. Maior, acho que até que
do Bruno Covas na última eleição. O Ricardo Nunes, ele tá atrás, né, nas pesquisas que foram feitas em relação próximo, só 8 pontos, né? Com o desconhecimento que a cidade ainda tem dele, eu não tenho dúvida que ele já chega no primeiro turno na frente do Boulos. Mas falta uma marca ali no governo, ou não? É o estilo. O Ricardo não é aquele homem popular, não é aquele homem carismático, né? Mas as pessoas querem ele, não é para estar fazendo discurso, para estar sendo carismático, querem ele para administrar, fazer uma grande gestão. E isso, nas próprias pesquisas, diz que ele está fazendo uma grande gestão, uma aprovação maravilhosa. Então, lá na frente, as pessoas vão querer alguém que cuide da sua rua, da sua escola, da saúde da sua mãe. Isso é que o Ricardo vai ganhar essa eleição. Eu acho que eu estou muito otimista com a sua eleição e nós vamos evitar essa tragédia. Seria uma tragédia para o país, não é nem para São Paulo. Sei que São Paulo sempre é o nosso grande, a nossa grande locomotiva, mas ela tem que dar um exemplo para o Brasil. E o exemplo não pode ser uma pessoa com uma visão de 100 anos atrás, né, que o Boulos tem de país, né? Então seria muito ruim para o Brasil. Então, o senhor acha que o prefeito deve crescer ainda e pode ser reeleito? Eu digo que ele vai chegar, ele não ganha no primeiro turno, mas eu acho que ele já chega na frente no primeiro turno e ganha no segundo turno até com muita facilidade. Agora, falando da sucessão no STF, né? Tem alguns nomes que são ventilados aí, o presidente Lula ainda vai escolher o nome, Jorge Messias, Bruno Dantas e também do Flávio Dino. Algum desses nomes passaria no Senado pelas conversas que o senhor tem tido com seus colegas? Olha, é um direito do presidente indicar, certo? Eu gostaria muito que não fosse essas pessoas aí que tivessem indicado, tivesse mais um perfil à direita, uma visão, né, que não votasse a favor de aborto, de descriminalização de drogas. Mas quem deu esse direito foi a população e nós temos que respeitar. O Lula tem o direito de indicar, por isso que eu votei a favor do Zanin. E quem ele indicar, desde que siga os pré-requisitos, os critérios que são estabelecidos para a indicação de um ministro, acho que nós temos que votar a favor. Deve passar um desses nomes, passaria no Senado? Se cumprir, eu não gosto de falar em nomes específicos para não fulanizar, mas se cumprir os requisitos, como cumpriu o Zanin, eu votarei a favor e acho que passa. Agora, tem a mini-reforma eleitoral que está sendo votada, agora está no Senado, né? E essa mini-reforma traz alguns avanços, né, de transparência e também muitos retrocessos, principalmente a mulheres e negros em relação a candidaturas. Essa proposta, ela passa no Senado? De que forma ela passaria? Não considero retrocessos, não. Acho que é o direito do Congresso votar em defesa dos dois lados. Essa questão de as mulheres defendem agora lá que tem que ter um percentual de número mínimo, né, como fosse cotas para as mulheres. Então não vão ter que ter cota para as mulheres, para os negros, para os índios, né, para os gays, eu acho que isso é muita coisa. Eu acho que aí é tirar o direito do eleitor de votar. Quem escolhe é o eleitor. Você não tem que ser obrigado a votar em mulher, ou homem, ou negro, ou branco, ou pardo. Quem escolhe é o eleitor. E eu acho que nós não podemos tirar o seu direito de fazer a sua escolha, não. Mas as mulheres, elas já têm um papel, né, infelizmente, na sociedade de desigualdade. Não incentivar seria ruim, né? Não ter a representatividade Eu acho feminina. que não, mas elas estão ganhando. Cada vez que passa, as mulheres estão crescendo no seu eleitorado. Eleição após eleição, ela está aumentando a sua participação. Mas eu quero te dizer, quem deve fazer essa escolha é o eleitor. Não sou eu. Não tenho esse direito de tomar do eleitor que ele tem que ser obrigado a votar em mulher ou de homem ou qualquer tipo de pessoas representativas da sociedade. O eleitor é que tem que fazer a sua escolha. Ele é o dia que ele tem mais importância ao ir lá à urna e fazer a sua escolha livremente. Outra proposta que veio na esteira, né, que ainda está na Câmara, que é a PEC da anistia. A PEC da anistia, ela perdoaria, né, se ela fosse aprovada e sancionada, ela perdoaria dívidas dos partidos de leis que os próprios parlamentares criaram no passado. Aí que tá, não foram leis criadas pelos parlamentares. Quem tinha direito de criar essa lei, os parlamentares, foi muito na parte técnica do TSE, que criam
essas situações e aí pune os partidos. Não tem um partido punido por questões que foram votadas pelo Congresso. Então, são algumas vezes decretos ou determinações do TSE que não foram votados pelo Congresso. Mas, por exemplo, o cumprimento, né, das candidaturas femininas, isso não foi aprovado pelo Foi Congresso? aprovado, mas ali se misturou com a questão dos negros, que não foi votado pelo parlamento, né? Ali foi uma determinação do TSE. Então houve essa situação que aí, por conta de uma ou outra, você não conseguiu cumprir todas as cláusulas. Agora, para a gente encerrar, o senhor falou bastante do Tarcísio, da possível candidatura. Você acha que seria um nome viável e que derrotaria o presidente Lula caso ele fosse candidato à reeleição? Eu tenho muita dúvida se o Lula vai ser candidato à reeleição. Porque o Lula, que correu esse risco agora, não vai querer correr o risco novamente de perder uma eleição. Porque se o Lula tivesse perdido a eleição para o Bolsonaro, e ele andou muito próximo a isso, não ia ser lembrado no futuro por ter sido um grande presidente, ia ser lembrado por essa derrota. E o Lula só vai ser candidato se tiver um milagre econômico no país, as pessoas melhorarem de vida, porque ele prometeu demais. E, infelizmente, eu digo isso, infelizmente isso não vai acontecer. Por conta do próprio Lula, do seu governo, nós não vamos ter esse período de bonança no nosso país. Então, eu acho que ele não vai correr o risco de perder uma eleição, porque eu acho que muito provável ele perder essa eleição, porque ele tem uma rejeição muito maior do que a do Tarcísio, se vier a ser o nosso candidato. E, volto a dizer, o maior eleitor no Brasil é o anti-Bolsonaro e o anti-Lula. Se tiver alguém de centro com apoio da direita, acho muito difícil perder a eleição. Bolsonaro apoiaria o Tarcísio? Não tenho dúvida. E o Tarcísio só será candidato se o Bolsonaro o apoiar. Quem vai escolher o nosso candidato é o presidente Bolsonaro. É o presidente Bolsonaro. E o senhor chegou a falar com o presidente Bolsonaro em relação a todas essas investigações? Ele está chateado, acuado, algo assim? Com certeza, ele está se sentindo injustiçado, né? Perseguido. E está sendo injustiçado e perseguido. Então, não é um sentimento bom, né? Uma pessoa que fez tanto pelo Brasil, sacrificou tanto, quase perdeu a sua vida e está vivendo esse momento. Eu fico triste. Mas ele é um guerreiro, né? É um homem de muita coragem, tem muita fé em Deus. Eu acho que isso é que o protege e faz ele ir em frente. Senador, muito obrigada. Prazer falar com o senhor. Volte sempre. Foi muito boa a nossa entrevista. Eu adorei. Espero voltar outras vezes. Obrigada. Muito obrigado. Tá joia. E obrigada a você que nos acompanhou. Lembrando que essa entrevista vai ficar na íntegra no YouTube e a gente volta numa próxima oportunidade. Até mais. Tchau, tchau.